Contar uma visita ao Jardim Botânico sempre me deixa em dívida. São tantas coisas que me parecem merecer uma história. As cores, por exemplo, sua resistência à onipresença do verde. Às vezes, elas negociam com os tons de verde como as bromélias. Às vezes, se rebelam escandalosamente como o abricó de macaco. Ou com a elegância das orquídeas. E aos pequenos seres que desprezamos no banquete visual. As formigas levando sua cota de folhas, o cogumelo, e o lado humano da história, o imenso estúdio popular em que o Jardim Botânico se transformou, cheio de namorados românticos, grávidas e princesas. Trazido pela família real para o Brasil, no princípio, o Jardim Botânico tinha como função aclimatar algumas plantas exóticas. Baunilha, cravo, canela, especiarias. Plantas que davam mais sabor à vida e aos alimentos. E traziam também muito dinheiro. Se existe uma planta que sofre de amor, essa planta no Jardim Botânico é o bambu. Nela, os namorados escrevem os seus nomes e desenham corações incessantemente. É muito difícil controlar esse movimento e os bambus sofrem. Quanto às famílias que ainda ocupam casas aqui, num espaço que os pesquisadores acham vital para o prosseguimento do trabalho deles, como se resolverá essa pendência e o que a tua gestão já conseguiu fazer nesse campo? Bem, em primeiro lugar, repetir suas palavras, é um problema que tem que ser resolvido. Não existe nenhum jardim botânico do mundo com pessoas desvinculadas do trabalho no seu interior, e nós necessitamos de expansão do arboreto, de muitas outras finalidades. O processo vem avançando e esse processo chegou a um momento em que o Tribunal de Contas da União determinou ao Serviço de Patrimônio da União um prazo para a escrituração definitiva, ou seja, que a União transfira para o Jardim Botânico, para a autarquia Jardim Botânico, a escritura dos seus limites. E dá um prazo ao Jardim Botânico também, é a lei, tem que ser cumprida, independe do presidente, para entrar com ações de reintegração de posse. Então, o processo caminha, independente, há movimentos da minha gestão de integração com outros órgãos de governo, que é fundamental. E o que nós pretendemos é diálogo, as comunidades estão dispostas a esse diálogo, solicitaram esse diálogo. Então, nós, tendo as informações e as ferramentas, estaremos trabalhando. O Jardim Botânico não é a Secretaria de Habitação, ele tem que cumprir a lei. Mas estaremos trabalhando e buscando a solução, se não ótima, as melhores soluções possíveis para os moradores, especialmente, muito especialmente, aqueles efetivamente de baixa renda. Há pessoas de muito baixa renda, carentes, mas é uma situação muito heterogênea, há diversos tipos de moradores no jardim.
Uma das plantas mais fascinantes do Jardim Botânico é a Vitória Régia. E fascinante não apenas pela sua resistência, a sua capacidade de suportar até o peso de uma pessoa, mas também pelos mitos que envolvem essa planta. Cheguei até a escrever uma pequena história da Vitória Régia. Não uma história sobre a sua trajetória como planta, mas a sua trajetória como mito. A história de uma índia chamada Noá, cujo destino se parece muito com o do jovem grego chamado Narciso, aquele que era muito bonito e mirava sua imagem no reflexo do lago. Ela reina no lago central do Jardim Botânico, apesar da beleza das rivais. É compreensível que o reflexo tenha esse fascínio mítico. Árvores, peixes, pessoas, tudo nos hipnotiza. Além da Mata Atlântica, existem outros ecossistemas presentes aqui, né? Alguns fora do Brasil, outros daqui mesmo, né? Por exemplo, duas estrelas aqui são a Vitória Régia e o Abricó de Macaco, que vieram da Amazônia, né? Bom, começar ressaltando sempre a importância das instituições acadêmicas locais. Elas devem ser apoiadas e reforçadas, sejam jardins botânicos, sejam universidades. Mas sim, o Jardim Botânico, além de uma alçada junto a todos os demais jardins botânicos do Brasil, ele trabalha também, temos recentemente nosso atual diretor no momento, diretor de pesquisa, acabou de chegar de coleta de espécies novas na Amazônia. Em poucos dias estaremos aqui num evento com a presença do ministro e dos ecologistas da cidade sobre pesquisas na barreira de corais de Abrolhos, maior barreira de corais do Atlântico Sul. Então nós trabalhamos em todos os biomas. A Mata Atlântica, como sobrou apenas 7%, e por ser o bioma onde o Jardim Botânico está inserido, é a nossa prioridade. Mas há um trabalho imenso a fazer no Brasil. Depois da sua fundação, o Jardim Botânico viveu um momento em que se produzia chá, inclusive um momento documentado pelo pintor Maurício Rugendas. Acontece que a produção de chá que saía do Brasil não era tão boa ou não foi reconhecida no exterior, de forma que essa alternativa se esgotou. O Jardim Botânico, na sua criação, aspirava, segundo a história, a acomodar algumas plantas, sobretudo especiarias, para serem produzidas no Brasil. Cravo, canela, tudo que fosse rentável na época. Agora, qual o objetivo dele? O Jardim Botânico, como tudo que é belo, tem uma personalidade complexa. O principal objetivo é a pesquisa, o ensino de botânica, mas especialmente a pesquisa de botânica, porque isso é fundamental para qualquer país, mas mais ainda num país com a biodiversidade do Brasil e com a necessidade de restauração florestal, de recuperação da Mata Atlântica, de proteção da Amazônia. Para que isso possa ser feito é preciso muito conhecimento e o Jardim Botânico é essencial na pesquisa científica da flora brasileira. E há muito trabalho a ser feito. Por outro lado, o Jardim Botânico também, acabou tornando-se, mesmo numa cidade cheia com 3 grandes florestas, 2 baías, litoral, lagoas, ainda assim ele tornou-se um local maravilhoso, lindo, muito especial. É o 3º centro de visitação da cidade do Rio de Janeiro. A arte, o objetivo é integrar de modo que esse centro maravilhoso de visitação, de convivência, de bem-estar,
seja também um local de disseminação de conhecimento, de disseminação de ciência e de botânica em especial. Uma das estrelas entre as 3.000 plantas que existem no Jardim Botânico é o abricó de macaco. Ele veio da Amazônia, mais especificamente da Guiana, e hoje se espalha não só pelo Jardim Botânico, mas também por alguns pontos da cidade do Rio de Janeiro. Sua presença perfumada e colorida pode ser sentida na Lagoa Rodrigo de Freitas, onde fiz um pequeno ensaio. Numa paisagem com a predominância do verde, o abricó de macaco é uma escandalosa surpresa. Na verdade, ele foi disseminado no Rio, fora do Jardim Botânico, pelo paisagista Roberto Burle Marx, que inicialmente o plantou no aterro do Flamengo. Os turistas a examinam em detalhe. Suas folhas, os botões e os frutos do tamanho de um coco. Por causa deles, dos frutos, algumas pessoas chamam o abricó de macaco de árvore de bala de canhão. Os frutos não são comestíveis. Quando abertos, cheiram mal. Nada que comprometa o perfume das pétalas. A árvore adaptou-se ao rio como se fosse originalmente daqui. O abricó de macaco não é a única explosão de cores. Há inúmeras proximidades com o verde. Eu diria que é um dos melhores cartões de visita que uma cidade pode apresentar a um estrangeiro. E nós não fizemos ainda, mas faremos pesquisas, aquela coisa de dar notinha, bem rapidinho, para não chatear a pessoa. Mas por intuição, sem uma ferramenta na mão, saem sempre encantados. É difícil o estrangeiro que veio ao Jardim Botânico, é difícil o brasileiro que veio ao Jardim Botânico uma vez, deixar de vir muitas outras vezes, porque é realmente encantador. Agora, além de encantador, aprendi com a Regina Casé, não é original meu, que o Rio é o que ele é porque é uma cidade de encontros. Encontro entre centro e periferia, entre serra, montanha e mar, entre natureza e construção, entre pessoas de todos os lugares. Especialmente ganhamos um prêmio Patrimônio Histórico da Humanidade, criado para o Rio de Janeiro, uma categoria, paisagem urbana. Muitos outros lugares têm florestas, como nós temos, Três Grandes, baías, lagoas, um litoral espetacular. Mas nenhum lugar do mundo tem, nem nenhum lugar do mundo terá essa maravilha incrustada numa cidade de 6,5 milhões de pessoas, numa região metropolitana de 12 milhões e tantas de pessoas, só o Rio. E o Jardim Botânico, por causa daquilo que você falava, Gabriela, quer dizer, ele surge como jardim de aclimação, para aclimatar espécies. O Jardim Botânico é uma espécie assim de símbolo desse encontro. Ele é produto da cultura, da história da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil, e até do mundo, com a vinda de Dom João VI para cá, mas ao mesmo tempo que ele produz é uma natureza exuberante e maravilhosa.
A bananeira e a estátua da Nereida, uma deusa da água, estão ficando parecidas. As orquídeas, por sua vez, seguem uma palheta própria de cores. Um rio corre no Jardim Botânico dos Macacos, pequeno e enganador. Suas águas parecem cristalinas, mas estão poluídas e constituem uma constante ameaça à saúde dos pássaros e bichos do jardim. Quase todos os monumentos aqui jorram água. As estátuas parecem ter sido construídas para regar constantemente a paisagem. Fontes e chafarizes são a marca cultural do jardim. Mas o espetáculo humano é algo em si que já vale uma visita, porque o Jardim Botânico tornou-se um grande estúdio popular. Além do movimento dos estudantes no meio de semana, os sábados e domingos são dos fotógrafos. Eles trazem um estúdio móvel e até produtores. Especializam-se em poses românticas. Grávidas, princesas, há de tudo entre as árvores. Os bebês já terão a história visual de sua primeira visita ao Jardim Botânico, ainda na barriga da mãe. E os pais são orientados em poses como colar a cabeça na barriga da mãe. Não importa o que pensa a plateia. É uma foto de sucesso garantido no álbum da família. Até que ponto a pesquisa pode se avançar? Até que ponto ela ainda precisa de mais recursos, ou às vezes até de cooperação internacional para atingir os seus objetivos? A pesquisa em botânica e em restauração florestal, no conhecimento dos biomas brasileiros, precisa avançar muito e precisa de muito mais recursos, mesmo com o incremento dos últimos 20 anos, do que os existentes hoje. Qualquer forma de obtê-los é relevante desde que seja transparente, de modo que seja orçamento público, sejam parcerias público-privadas, que têm um enorme papel, seja colaboração internacional, acadêmica, através de organizações não governamentais. O que interessa para a sociedade e a população brasileira é que o conhecimento sobre os nossos ecossistemas e sobre a flora, no caso do Jardim Botânico, aumente. O Jardim Botânico já faz um trabalho extraordinário e de grande importância, mas há um campo imenso a avançar e as tecnologias têm mudado muito. Hoje trabalha-se com o DNA, com a genética, com ferramentas muito mais sofisticadas, de forma muito mais barata. O Brasil não tem, por exemplo, uma grande ambição do Jardim Botânico do Rio de Janeiro para começar um banco de DNA das espécies em extinção da Mata Atlântica. No entanto, até o momento, o Jardim Botânico já contribuiu muito com a Mata Atlântica, né? Já fez vários projetos e é um centro de referência para quem quer conhecer. Nós temos o maior herbário do Brasil, estamos aumentando ele em colaboração com o INEA, o órgão do Estado do Rio de Janeiro. Herbários são as folhas preservadas de uma maneira adequada ao conhecimento. Agora, por exemplo, que há uma prioridade, a meu ver, muito bem pensada em corredores ecológicos, porque precisamos conectar os remanescentes da Mata Atlântica, o conhecimento do Jardim Botânico sendo muito claro. Quais são as espécies da Mata Atlântica em extinção em cada um dos locais da Mata Atlântica, para que a gente possa restaurá-la não arbitrariamente, mas como a natureza a produziu. Este é o tipo de trabalho, um dos exemplos do tipo de trabalho que fazemos aqui no Jardim Botânico.
No tranquilo Jardim Botânico, ainda há espaço até para aventura, diante das magníficas árvores.